Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, sou professor de Educação Física. Essa aula é direcionada para as turmas do TAP 4 e TAP 5. O tema de hoje é o conhecimento sobre o corpo humano, onde a gente vai falar especificamente sobre a importância de respirar bem. Estávamos de férias, confesso a vocês que estar produzindo essas aulas aqui, eu preferia estar com vocês aí em sala de aula, mas enquanto a gente ainda está nesse período de pandemia, vai ser dessa forma com que a gente vai ter esse contato. Vai ser dessa forma com que vocês vão ter acesso ao conteúdo da educação física. Então vamos lá, o que nós vamos ver nesta aula? Nós vamos aprender, vamos falar um pouco sobre a importância de respirar bem. Vamos falar também sobre o ciclo da respiração. É importante que vocês entendam como é que se dá esse processo da respiração, como é que o corpo processa a respiração, mas vamos falar de forma bem superficial, porque esse é um tema para ser aprofundado na disciplina de ciências. Vamos falar sobre as regras de ouro para uma boa respiração e no final trago uma proposta de alguns exercícios para trabalhar a respiração. Então trago aqui uma citação, onde diz o seguinte: o ar é o alimento que nosso organismo mais utiliza e devemos aprender a nos nutrir dele da melhor maneira possível para potencializar o bem-estar do corpo, que é afetado em sua totalidade pela respiração. Na maioria das vezes, o nosso processo de respiração ele é automatizado. Você não pensa para respirar, né? Você respira automaticamente. E muitas vezes a gente não presta atenção nessa respiração e na importância que essa respiração exerce para o nosso organismo. Então coloquei aqui entre aspas como um alimento, mas a gente sabe que o ar que a gente respira não é de fato um alimento, mas ele é importantíssimo para manter o nosso organismo funcionando. E uma respiração correta ou uma respiração inadequada pode afetar todo o nosso organismo. Ainda sobre a importância de respirar bem, essa autora ela vai dizer o seguinte: quando estamos agitados, respiramos superficialmente, enchendo de ar somente o lóbulo apical do pulmão, que seria a parte superior desse órgão. Então, o dióxido de carbono também é expulso em quantidade reduzida. Então, quando a gente percebe isso quando a gente está muito estressado, quando a gente passa uma situação de estresse, a gente percebe que nossa respiração ela fica mais acelerada. E quando a gente está também em situação de agitação, a nossa respiração ela não é plena. Então, em vez de utilizarmos toda a plenitude do nosso pulmão, a gente usa apenas uma parte desse pulmão, que seria a parte aqui apical, né, que é a parte superior. E o que acontece conforme a gente não respira da forma adequada, a gente acaba acumulando dióxido de carbono. Lembrei das aulas de ciência, a gente inspira oxigênio e expira dióxido de carbono. Quando a gente expira, a gente está liberando dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono dentro do organismo ele é tóxico, por isso que ele precisa ser liberado. Quando você não respira corretamente, ele fica acumulado no seu organismo. Isso aí prejudica toda a nossa fisiologia. Eu trago aqui uma imagem bem interessante para a gente pensar um pouco como é que se dá essa respiração. Então, quando a gente respira, a gente está enviando via laringe o oxigênio para os pulmões. É um processo bem complexo, aqui está bem simples. Lá dentro do pulmão ele alcança os alvéolos, os brônquios, os bronquíolos, e acontece um processo fisiológico bem complexo. Como eu falei, o professor de ciências pode se aprofundar isso aí com vocês. Então a gente inspira, esse ar passa pela laringe, chega lá no pulmão, e o pulmão devolve pela traqueia o CO2, que é o dióxido de carbono. Lembra que eu falei? Ele é altamente tóxico para o nosso organismo, por isso que a gente precisa liberar ele. Então a respiração é essa via dupla. Pela laringe entra o oxigênio quando a gente inspira, e quando a gente expira, ou seja, solta o ar do pulmão, ele vem carregado de dióxido de carbono. E a gente expira ele pela boca. É interessante a gente pensar, a gente não respira o oxigênio puro, né? O nosso ar ele é carregado de outros tipos de gases.
gases, inclusive até partículas sólidas, né, que vai lá para o nosso pulmão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, vamos falar aqui agora sobre as regras de ouro para você obter uma boa respiração. Então primeiro, afaste-se de locais onde existam pessoas fumando, se afaste de ambientes onde exista fumaça do cigarro, né? É um tema muito difundido na mídia, eu acho que todo mundo já sabe o impacto que essa fumaça causa em nosso pulmão. Não só no pulmão, né? Estende por todo o organismo. Evitar também locais com grande emissão de gases, como por exemplo as grandes cidades. Se você puder morar no local mais afastado dessas indústrias, é interessante, porque tudo isso aqui indo para o nosso pulmão. O carro ele libera muito gás carbônico, as indústrias liberam também diversos tipos de gases tóxicos. Então, quanto mais afastado você mora dessas regiões, melhor. Quanto menos você ter acesso a esses espaços, também melhor. Visite periodicamente seu médico para examinar o seu pulmão. Então, o médico, através de alguns exames específicos, exames de imagem, né, ele consegue avaliar seu pulmão para saber o estado. Ar-condicionado. Ar-condicionado é um vilão, porque o ar-condicionado ele funciona, ele retira a umidade do ar. E quanto mais seco o ar, mais dificuldade vai ter para o seu pulmão trabalhar. Então o ar, quando ele é condicionado, quando ele é um ar seco, ele é um ar que prejudica o nosso organismo. Observe que de vez em quando, não, quase sempre, quando no jornal você vê as notícias sobre o clima, o tempo, você vê falando sobre a umidade do ar. Em locais onde a umidade do ar ela é muito baixa, você vê que existem pessoas que têm muita dificuldade para respirar. Tem pessoas, inclusive, que colocam sangue pelo nariz, né? Porque lesiona os vasos sanguíneos do trato respiratório. Procure deixar os ambientes da sua casa, como quarto, sala, cozinha, bem arejado. Por quê? Porque isso aqui você facilita a circulação e a troca de ar. Quando você fica num ambiente muito fechado, as partículas que estão ali de poeira, elas não circulam, não ficam ali suspensas. Isso vai para o seu pulmão. Então, quando os ambientes eles são arejados, facilita essa troca de ar. Sempre que puder, umidifique o ar. Isso aqui é um umidificador de ar. Ele libera um vaporzinho e aí deixa o ar mais úmido. Então, quando você respira, você também não respira só oxigênio, você respira também partículas de água, né? E seu pulmão ele trabalha melhor com ar quando ele está mais úmido. Evite também o uso de aerosóis. Aerosóis são todos esses recipientes que tem essa tampinha aqui, não é? Que libera essa fumaça. Essa fumaça aqui, elas são micropartículas bem pequenininhas, ela alcança o seu pulmão com muita facilidade. Então, aerosóis, desodorantes, sprays de inseticida, evite todo tipo de aerosol. Eu trago aqui também, deixa eu subir aqui a imagem, respire da forma correta. Muitas vezes a gente respira, não presta atenção na nossa respiração e a gente faz uma respiração da forma incorreta. E o que seria, professor, essa respiração da forma correta? Na próxima imagem aqui a gente vai ver. Eu trago a imagem aqui. Pronto. Nessa imagem aqui a gente pode perceber o que seria a respiração da forma correta. Onde tem um xizinho aqui, você deve evitar, que é essa respiração torácica. Você inspira e aí infla o seu tórax, essa parte aqui de cima, o peito, né? Respiração pelo peito. Isso aqui você deve evitar. Quando você inspira, o que deve ser inflado é o seu abdômen, essa região mais abaixo aqui do peito, né? Então a respiração correta, você inspira pelo nariz e infla aqui a partezinha de baixo do abdômen, não o peito. Essa respiração aqui está errada. Respiração de cal correta. Próximo slide, ainda sobre as regras de ouro, não. Agora eu trago um exercício de respiração para você. A gente aprendeu sobre os ambientes, a importância dos ambientes, dos espaços, de como ter uma boa respiração. Agora eu trago um exercício. Lembrando que na atividade que está inscrita para vocês, eu coloquei mais 2 possibilidades de exercícios para vocês fazerem. E no final eu peço que vocês avaliem a aula. Então no texto escrito vai estar indo mais 2 possibilidades para vocês. Então vamos lá, esse exercício ele é muito interessante, ele nos ajuda a respirar da forma correta.
Eu pratico esse exercício de vez em quando, por exemplo, quando eu estou muito estressado, porque a respiração correta, ela calma, porque ela oxigena melhor o cérebro. E o seu cérebro melhor oxigenado, você fica mais calmo, você fica mais tranquilo, você pensa de forma melhor, você raciocina de forma melhor, você toma decisões mais assertivas. Então, esse exercício ele é bem simples. Como eu falei para vocês, a nossa respiração ela tem dois processos, né? Você inspira e expira. A forma correta de respirar é você inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Ou seja, puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Essa é a forma correta. Esse exercício ele é bem interessante. Olha como funciona. Você vai inspirar profundamente, contando mentalmente até 4. Contando mentalmente até 4, né? E expira contando até 6. Então observe que a inspiração é mais rápida do que a expiração. Você segura um pouco mais o ar, né? Inspira contando até 4 e expira, ou seja, solta o ar contando até 6. Fácil, né? Até aí? Mas acabou aí? Não. Tem aqui mais uma proposta aqui para tornar vai tornar a sua respiração um pouco melhor. Então você vai sustentar a respiração antes de expirar contando até 2. Então vamos lá, coloquei mais uma tarefa aqui. Então você vai inspirar contando até 4. Segura o ar contando até 2. Segura, não solta o ar. E depois solta o ar contando até 6. Entendeu? Repetindo, aqui embaixo você tem a sequência completa. Inspira contando até 4. Pausa contando até 2. E expira contando até 6. Professor, como é que eu vou fazer isso? Isso aqui eu preciso de muita atenção para fazer. Esse exercício você vai utilizar para treinar sua respiração, para que sua respiração automatizada, automática, ela fique dessa forma. Então o que você vai fazer? Você vai tirar um momentinho do seu dia, pode ser quando você acordar, pode ser... faça isso na hora de dormir, é excelente. Você pode fazer sentado, num local que não tenha muito barulho para você se concentrar. Você pode fazer também deitado, não tem problema. Eu geralmente coloco um fundozinho musical, uma música aí bem calma, bem tranquila, e faço esse exercício e funciona até como se fosse um exercício de meditação. Então é excelente exercício, façam isso. Não vou estipular aqui um tempo, façam até vocês sentirem o efeito. Veja que eu tenho certeza absoluta que se vocês fizerem da forma correta esse exercício, vocês vão perceber uma sensação de quietude, de calma. Tá ok? Então é essa a proposta de exercício que eu queria trazer para vocês, essa proposta da aula. Tá ok? Lembrando que no exercício, na atividade escrita, tá indo para vocês outras propostas de exercícios. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.